Então, pessoal, vamos dando sequência, né? Ontem nós falamos sobre a demanda física do futebol, né? E hoje nós vamos falar, né, um pouco, né, sobre a demanda física do futsal e também, né, trabalhar algumas coisas aqui que são comuns, né, entre o futebol e o futsal, né? Algumas coisas que pode ter ficado faltando um pouquinho, né, na aula de ontem. Então, eu coloquei aqui nessa figura aqui esse jogador, né, na figura que abre a aula aqui, né, que é o Cício, que é não sei se vocês conhecem, mas o Cício é um jogador clássico aí do Brasil, né, jogou na seleção brasileira há muito tempo, né, é um grande jogador, né, uma figura histórica aí do futsal brasileiro, jogou no Minas Tênis Clube no passado bastante recente, e hoje ele está jogando em algum time do sul do Brasil, jogou na seleção brasileira por muito tempo. Também, né, obviamente, né, que essa figura aqui tem uma bandeira maravilhosa do lado esquerdo aqui, azulzinha aqui, e duas pessoas com uma camisa bastante bonita aqui, né, que agrada, né, a nossa visão aí. Esse jogo aí provavelmente deve ter sido em Minas. Então, começar, né, começar mostrando a informação mais básica, né, que existe, né, de caracterização do jogo, do esporte, na verdade, né, que é a distância percorrida, né? Ontem eu comentei com vocês, né, a distância percorrida do futebol, né, ela gira aí gira em torno aí de 12 quilômetros, né? 12 quilômetros já é considerado uma distância boa, né, de percorrida por jogador durante uma partida, né? Então, se a gente pegar aqui o futsal, né, que a distância percorrida fica ali entre 4 a 6 quilômetros, desse jogo aqui, essa tabela específica aqui foi um pouquinho mais de 5, né, quilômetros. Aqui no primeiro tempo foi, né, assim, 2.500 praticamente, no segundo tempo praticamente 2.600, então fica um pouquinho acima aí de 5 quilômetros percorrido no jogo, né? Então, se a gente pensar na distância percorrida a cada 10 minutos, né, para a gente conseguir equilibrar, né, comparar bem o jogo de futsal com o futebol, possivelmente o futsal, né, a distância percorrida é um pouco maior ainda, né, a distância percorrida por unidade de tempo, né, a taxa de distância percorrida, né, ela pode ser que seja até um pouco superior, né, no futsal do que no futebol de campo, embora sejam bastante parecidas, né. E no futsal, assim, há uma facilidade maior, né, de ter uma grande distância percorrida também, devido, primeiro, ao tempo de jogo, né, ser menor, né, o futsal tem 40 minutos, né, dividido em dois tempos de 20, e também devido ao número de substituições serem ilimitadas, né. Então, assim, o ideal, né, do jogo de futsal é que o pessoal dê o máximo ali dentro da quadra, né, e se movimentem, né, o máximo possível e o mais rápido possível, né, que nós vamos discutir aqui a diferença que tem, né, da movimentação dos jogadores, né, em velocidade baixa ou em velocidade alta, né, e aí se a pessoa estiver cansada, não tem problema, ela vai para o banco ali, descansa ali 5 minutinhos ali, depois ela volta para a quadra, né, se for preciso, né? Então o futsal tem essa vantagem, né, das substituições ilimitadas, né, e isso aí tem que favorecer, né, com que o jogo seja bastante intenso também, né. Mais importante, gente, que a distância total, né, percorrida num jogo, é a maneira como essa distância é percorrida, né? E esse estudo aqui, deixa eu até ver se são estudos diferentes aqui, né? São sim. Esse estudo aqui, ele fez essa categorização, né? Ele separou aqui em diferentes categorias, né? Que é ficar em pé parado, né? Que ninguém ficou em pé parado, 0%, né? Durante a partida. Caminhar, trotar, aí vem corrida de média intensidade, corrida de alta intensidade, né? E sprint. E eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui, né? Primeiro, a maioria do tempo, né? A pessoa passa, o jogador, né, dentro de um jogo de futsal, ele passa trotando, né? Ele fica 40%, né, do tempo de jogo trotando, 9% caminhando, 28,5% aqui correndo em média velocidade, 13% correndo em alta velocidade e mais 9% ali realizando sprints, né? E eu queria chamar a atenção que essa corrida de média velocidade aqui, gente,
Não pensem que é algo fácil só pelo nome, né? Corrida de média velocidade, né? Eu não sei se vocês têm noção, né, tipo assim, de eu falar uma velocidade específica para vocês e vocês visualizarem, né, qual que é essa velocidade, né, vocês se imaginarem correndo a essa velocidade, não sei se vocês conseguem fazer essa relação, mas aqui, ó, a corrida de média intensidade nesse estudo aqui foi caracterizada entre 11 a 18, né, é uma faixa enorme, né, de 11 a 18 quilômetros por hora. Então, assim, um dia, experimentem chegar na academia lá, que vocês fazem musculação, coloca a esteira a 15 quilômetros por hora. E tenta correr 1 minuto a 15 quilômetros por hora. 1 minuto, pra vocês verem como é que vocês vão terminar. É rápido demais. É rápido demais. Tá? Se vocês conseguirem correr 1 minuto a 16, gente, vocês estão bem. É uma velocidade para você ficar assim, exausto, ficar cansado mesmo. Ficar cansado mesmo. Tá? E essa é considerada uma velocidade, uma corrida de média velocidade. Olha só, hein? Até 18 km por hora, né, que possivelmente é uma velocidade que alguns de nós aqui não conseguiríamos nem alcançar, nem atingir essa velocidade, e é considerada aqui pelo estudo, né, como sendo uma corrida de média intensidade, né. Então, assim, a corrida de alta intensidade obviamente, extremamente rápida, né, de 18 a 25 km por hora, né, e a corrida e o sprint, né, fica sendo acima de 25 quilômetros por hora, né? Eu gostava de dar umas corridas, né, gente? Hoje eu, né, corro menos, assim, né? Eu tive umas lesõezinhas na panturrilha, assim, que eu não sinto mais tanta segurança de correr e eu prefiro andar de bicicleta. Depois que eu comecei a andar de bicicleta, eu desisti um pouquinho de correr, né? Enfim, quando você vê, gente, você participa de uma provinha, assim, que tem, né, porque pelo menos em Belo Horizonte, em Roraima acredito também, né, que são várias provas de corrida, né? Né, assim, de pessoas amadoras mesmo, né, que vão lá participar, né, não é de atleta não, né, corredores recreacionais, né. Quando você participa de uma corrida que eventualmente tem um corredor profissional jogando, né, jogando não, tem um corredor profissional correndo, e você vê a velocidade que o cara corre, nossa, certa vez eu participei de uma provinha na Lagoa da Pampulha, vocês devem conhecer, né, a Lagoa da Pampulha, um ponto famoso de Belo Horizonte, né? E assim, se você tá na lagoa correndo, você consegue ver quem tá correndo do outro lado da lagoa também, que a lagoa não é tão grande assim, né? E assim, e o pessoal que tava na frente, né, o pelotão, tava correndo lá do outro lado. Correndo mais ou menos a uns 20 km por hora, assim. Parece, gente, que eles estão apostando corrida, assim. Tipo assim, corrida, apostar corrida. É claro, eles estão apostando corrida, né? Mas assim, mas parece que eles estão apostando corrida de menino, né? Que menino de sprinta, né? Pra tentar chegar na árvore ali, né? Antes que o outro, né? É rápido demais, 20 km por hora, 18 km por hora, né? É uma velocidade muito, muito alta mesmo, né, gente? E assim, o jogador faz isso aí o tempo inteiro, né? Então, se a gente pegar esse gráfico aqui, né, o tempo que a pessoa ficou em cada uma dessas velocidades e tentarmos nós aqui da sala, né? Vocês, alunos e eu também, tentarmos reproduzir dentro de um jogo, a gente não consegue de jeito nenhum, se a gente não for atleta profissional, de jeito nenhum. É muita coisa. Isso aqui é uma atividade bastante desgastante, né? E não é só a corrida, né? Isso aí é corrida com mudança de direção, né? Com tomada de decisão o tempo inteiro, né? Além da bola, né? Obviamente, né? Que você tem né? que carregar a bola também com os pés. Agora aqui uma comparação entre ainda mais específica, né? Entre as diferentes classificações, né, de movimento, né? As mesmas que a gente viu no slide anterior, que é ficar em pé, caminhar, trote, corrida de média intensidade, corrida de alta intensidade e o sprint, comparando o primeiro e o segundo tempo de jogo, né? Então, assim, se a gente for ver a distância, no primeiro slide aqui eu mostrei para vocês, a distância percorrida total no segundo tempo foi até um pouquinho maior, embora não significativo, né? Quando comparada com o primeiro tempo, entendeu? Mas se você for ver aqui, né? A maneira com que essa distância foi percorrida, né? Ela foi de uma maneira bem menos intensa do segundo tempo quando comparado com o primeiro tempo, né? O que é esperado, né, gente? Porque a pessoa fica cansada, né? E tende a diminuir, né? A intensidade
do exercício, né? Obviamente, né? Então, assim, no segundo, embora a distância percorrida total tenha sido similar, né? No primeiro e no segundo tempo, no segundo tempo, as pessoas caminharam mais, né? Em quadra, e tiveram menos corridas, né? E passaram menos tempo correndo, né? Em alta intensidade, né? Corridas de alta intensidade. Muito embora o sprint tenha sido mantido constante. Entenderam isso aí, gente? Eles percorreram, embora a distância percorrida, né? No segundo tempo não tenha sido diferente, né? Entre comparando com o primeiro tempo, né? No segundo tempo, pegando o segundo tempo e o primeiro tempo, a distância percorrida foi a mesma, né? A maneira com que essa distância foi percorrida foi diferente, né? Porque no segundo tempo eles caminharam mais e correram menos em alta intensidade. E isso aí a gente vê muito, obviamente, também no futebol de campo, né? Tanto comparando o segundo tempo com o primeiro tempo, né? No segundo tempo, geralmente, essas corridas aqui de alta intensidade, elas diminuem, elas tendem a diminuir, né? É óbvio, né? Devido à pessoa ficar cansada. E também com questões climáticas, né? Com o aumento da temperatura, né? Da cidade, né? Onde a partida está sendo disputada, essas ações em alta intensidade, elas tendem a diminuir também. Tá? E isso aí, gente, obviamente tem uma implicância muito grande, né, com a qualidade do jogo, né? Porque os lances que vão decidir uma partida são exatamente esses dois últimos aqui, né? Quando a pessoa tá lá na cara do gol lá para fazer o gol, né, ou vai haver, né, uma situação clara de gol, ninguém vai ficar dando trotezinho ali perto da bola, não, né? A pessoa vai correr o mais rápido que ela conseguir, né? Seja para fazer o gol, né, os atacantes, né, ou então para tentar evitar o gol, né? No caso dos defensores, né? Uma velocidade um pouquinho mais lenta ali que a pessoa tiver correndo ali pode comprometer, né, o resultado do jogo. Então, essas variáveis aqui, gente, né, as corridas de alta intensidade e os sprints, isso aqui é o que importa mesmo, né? Muito mais do que a distância total percorrida numa partida, tá? Os fisiologistas, os analistas de desempenho estão muito mais interessados, né, nessas classificações aqui do que no dado simples, né, de distância percorrida durante o jogo. Vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui. Agora nós falamos aqui nós falamos de variáveis mecânicas, né? Nós falamos de distância, nós falamos de velocidade. Vou trazer um pouquinho agora para as variáveis fisiológicas, né? Esse gráfico aqui, no eixo X aqui, mostra a intensidade de exercício, né? Em percentual, né? Ou do VO2 máximo ou da frequência cardíaca máxima, no eixo X aqui. E no eixo Y, né, mostra o percentual do tempo de jogo o qual a pessoa passou em determinada, né, intensidade. Então, aqui, ó, as barrinhas cinzas são a intensidade de jogo em percentual da frequência cardíaca máxima, né? E as barrinhas pretas, né, são o percentual, a intensidade, né, representada pelo percentual do VO2 máximo. E a gente vê aqui, vamos analisar essas quatro barrinhas junto aqui, não só essas duas aqui, né? Não só essas duas que estão marcadas de vermelho. A gente vê aqui que as barras mais altas, né, gente, estão aqui nas maiores intensidades de jogo, né? Que são aqui, ó, de 85% até 95%, né? Ou da frequência cardíaca máxima, né? Ou do VO2 máximo, né? Eu não sei se vocês, assim, tem assim, a noção de que é isso, né? De você correr, né? A fazer um exercício a essa intensidade altíssima, né? Acima de 85%, né? Do seu VO2 máximo ou da frequência cardíaca máxima, gente. Mas, assim, é uma intensidade de exercício que a pessoa está, assim, extremamente ofegante, muito cansada mesmo. A frequência respiratória dela está enorme. Ela já começa a fazer atividade com a cabeça baixa, tá? Tipo assim, é uma atividade que a pessoa está cansada mesmo, assim, tá? Não é nada fácil, tá? Percorrer fazer atividade, né? Nessa intensidade, não, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte:
como que a pessoa faz um teste, como que é feito, como que se sabe que a pessoa estava, né? A pessoa estava durante o jogo com esse percentual do VO2 máximo, né? Com determinado consumo de oxigênio, né? Sendo que durante o jogo a pessoa não tinha a máscara, né? A pessoa não estava usando o espirômetro, né? Durante o jogo. Então, como que você consegue saber qual que é o consumo de oxigênio dele durante o jogo, né? É a partir, né, do teste de esteira que é feito inicialmente, né? Então, a primeira coisa que você faz, eu vou mostrar um videozinho para vocês, fica mais claro. A primeira coisa que você faz numa situação dessa no tipo de estudo desse, né, você submete os seus atletas, né, a um teste de VO2 máximo com várias medidas ali de oxigênio e de frequência cardíaca, tá bom? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, depois eu vou mostrar a tabelinha aqui para vocês aqui. Uma outra tabela, um outro gráfico para vocês aqui, ó. Só um comentário rápido aqui. Eu vou pedir para vocês desconsiderarem as bobagens que vão estar escritas no vídeo, tá? Não fui eu que fiz esse vídeo, não, tá? Então esquece, ignora essas idiotices que vão estar escritas no vídeo, por favor. Só um comentário aqui, parar aqui antes aqui. Parar nessa parte aqui para vocês verem aqui, ó. A pessoa do vídeo vai estar fazendo um exercício progressivo, tá? Com 3 minutos de estágio, beleza? E com acréscimo de 15 watts a cada estágio. Então, esse exercício aqui, gente, que a pessoa vai estar fazendo, esse exercício é em bicicleta, tá bom? Mas a gente pode fazer esse mesmo exercício, a mesma coisa, em esteira também, tá? No caso desses estudos que eu estou mostrando aqui sobre futsal, a pessoa fez esse teste em esteira, tá? Mas vamos imaginar aqui que né, a gente vai ver um vídeo aqui sobre bicicleta, né? Mas aí é só a gente pensar que é a mesma coisa, né? Só que feita em esteira. Então a pessoa fica 3 minutos a uma dada intensidade, e depois desses 3 minutos ele tem um acréscimo de 15 watts, né, na intensidade. Que eu vou mostrar para vocês como é que é. Isso aqui, gente, é a coleta de sangue para fazer a medida do lactato sanguíneo, tá? Você vai lá, fura a orelha da pessoa com uma lancetinha, bonitinho. Aí, furou, direitinho. Ele vai descartar ali a lanceta. Isso aí é o laboratório de fisiologia do exercício da UFMG, tá, gente? Onde eu estudei, né? Descartou a lanceta, tudo bonitinho. Aí você pega um capilar, tá um pouquinho ruim de vocês verem, mas na hora que ele preencher, vai dar para vocês verem. Limpa a orelha, obviamente, né? Vai pegar um capilarzinho e preencher esse capilar com o sangue da pessoa. Aí o capilarzinho aí. Tá vendo aí que ele tá preenchendo, né? Tá enchendo o capilar ali com o sangue. Beleza. Pegou esse capilar, ele vai armazenar esse sangue, tudo bonitinho, para posteriormente ele fazer a análise do lactato. Começou o exercício, aí, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Essa. Aqui, se eu mexer aqui, vai ficar aparecendo esse negócio. Mas essa parte aqui que eu tô circulando, gente, isso aqui é uma balancinha, tá? Tipo assim, na verdade, assim, embaixo dessa parte aqui, tem uma balança, que talvez mais para frente vai dar para ver no vídeo, tá? À medida que você vai colocando peso nessa balança, né? Essas cordas, tem uma corda azul aqui que vocês estão vendo, né? Essa corda vai tensionando a roda da bicicleta, né? E o exercício vai ficando mais pesado, tá? Então, no início aqui, o exercício está bem levinho. Vou comentar que eu mesmo, eu vou chegar atrás da pessoa ali
vou estar de boné, tá? Esse vídeo é bastante antigo, tá, gente? Isso aí sou eu há um tempo atrás. Há um tempo atrás mesmo. Isso aí deve ter uns mais de 10 anos atrás. Tem muito tempo. Eu vim embaçar o vídeo do meu amiguinho. Isso aí. Aí passou 3 minutos, agora vai dar para ver aqui a balancinha certinho. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui onde eu estou mexendo no mouse, é a balancinha que eu vou falar para vocês aqui. Aí depois de 3 minutos, a pessoa vai colocar um pezinho ali na balança. Vocês vão ver aqui, ó. Vai tirar o sangue mais uma vez, né, da pessoa aqui. Tirou. Aí vai colocar um pezinho na balança ali que vocês vão ver ali, ó. Colocou o pezinho ali. Bem pequenininho, né? Um pezinho. Aí o último estágio, isso aí é a pessoa chegando perto do VO2 máximo já. Olha a dificuldade do exercício. Isso aqui é o que eu quero mostrar para vocês. E a quantidade de peso na balança também, né? Aqui, ó. Antes tinha só uma rosquinha pretinha, né? Agora já tá bem mais pesada, né? Teste de VO2 máximo é isso aí, gente. A pessoa tem que terminar cansada mesmo. É o máximo, 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 máximo. Se não for máximo, não adianta, não. Aí terminou o exercício. Aí vai ter uma coleta de sangue rápida, tem que ser rápida, tem que ser imediata. Ali. Deu pra ver o vídeo direitinho, gente? Deu? Ou não? Aqui sim. Deu, né? Tá, ótimo. Então, beleza. Então, voltando à aula. Aí falando que sim também, beleza. Voltando à aula aqui, gente. Quando você faz um estudo desse tipo aqui, né, de saber a intensidade de um esporte, né, do futsal ou do futebol, a primeira coisa que você faz é levar os atletas para fazer um teste daquele que eu mostrei ali para vocês. Só que no caso do futsal, o teste não vai ser feito na bicicleta, vai ser feito na esteira, né? Então tá aqui, ó, essa tabela 1 aqui mostra os resultados do teste de esteira, aqui, ó, é treadmill é esteira, né? Que é o VO2 máximo, né, da pessoa, né, que é praticamente 65, da pessoa não, né, do grupo de atletas, né, que é de 65, que é um VO2 máximo altíssimo, é um VO2 máximo muito bom, né, e a velocidade na qual a pessoa atingiu o VO2 máximo, né, que foi aqui de 18 km por hora. Então, vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, como que é feito o cálculo, né, daquela pergunta que eu fiz antes para vocês, né, que é qual? Como que você sabe qual que é o percentual do VO2 máximo que a pessoa tá realizando, tá jogando, né? Que a pessoa está tendo durante o jogo, se você não está medindo, né, o VO2 máximo da pessoa na hora, né? E a resposta é isso aqui, ó. Olha para essa tabela aqui, gente. Do lado esquerdo aqui está o VO2, né? Que é o consumo de oxigênio, né? Que é o ml, né? Ml de O2 por quilograma por minuto, né? E no eixo X aqui vai estar a frequência cardíaca da pessoa. Tá? Esquece tudo que está escrito aqui, esses números, essa equação, a reta, esquece tudo. Pensa só nesses pontos azuis aqui. Tá? Esses pontos azuis, todos eles, aqui, esquece a reta também, pensa só no ponto azul aqui, pequenininho aqui. Cada ponto azul desse aqui representa uma medida que foi feita durante o exercício. O exercício que é igualzinho esse exercício que eu mostrei para vocês ali. Tá?
Então, assim, na bicicleta, eu mostrei que a gente coloca um pezinho na balança da bicicleta, né, a cada 3 minutos. No caso, se a pessoa estiver fazendo exercício na esteira, a cada 3 minutos, ou a cada 2 minutos, ou a cada minuto, talvez, né, dependendo do exercício, você aumenta um pouquinho a velocidade, né, da esteira. Então, se o exercício começou ali a 6 km por hora, depois de 2 minutos, você aumenta para 6,5. Depois de mais 2 minutos, eu estou falando 2 minutos, mas pode ser 2, 3 ou 1 minuto, né? Dentro dessa faixa assim, né? Depois de um tempo, você aumenta para 7 km por hora. Depois, 7,5 km por hora. 8 km por hora. 8,5 km por hora. 9 km por hora, né? Vai fazendo aumentos, né? Progressivos, né? Mas sempre na mesma, né? Na mesma magnitude. E ao final de cada estágio, ou seja, depois que a pessoa correu ali o tempo inteiro, no caso, 3 minutos, né? Vamos colocar que seja 3 minutos. A uma dada velocidade, por exemplo, assim, 7 km por hora, eu faço o registro, né? De como que estava o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca também. Aí depois, quando a pessoa tiver acabado de correr a 7,5 km por hora, eu faço outro registro, né? De como que está a frequência cardíaca e como que está o consumo de oxigênio. Cada registro desse que eu faço, ou seja, ao fim, né, de cada etapa, representa um ponto desse aqui azul. Tá bom? Então, esse ponto aqui, muito provavelmente, foi antes do exercício começar, né? Por que eu sei isso? Porque a frequência cardíaca está muito baixa, né? Está próxima de 40 aqui, ou seja, para a pessoa ter uma frequência cardíaca dessa de apenas 40, né? A pessoa tem que ser muito bem treinada, muito bem, isso não é fácil, né? De atingir uma frequência cardíaca tão baixa, né? Aqui a pessoa está no início do exercício, com certeza, nesse segundo ponto, né? Aí a frequência cardíaca está muito baixinha, né? Está em torno ali de 70 ainda, né? Consumo de oxigênio baixo. Aqui, né, vai estar fazendo uma caminhadinha leve, com certeza. E aí vai, né? Cada ponto desse, né, é um momento diferente do exercício. Beleza? Até que você chega, né, no ponto máximo do exercício aqui, que é esse ponto mais alto aqui, né, onde foi observada a maior frequência cardíaca do teste, né, de 183 batimentos. Então, se vocês forem ver aqui, ó, se vocês passarem uma reta aqui, né, desse ponto aqui para o eixo X aqui, vocês vão ver que vai estar próximo ali de 183, né, batimentos por minuto. E da mesma forma, né, se você passar a reta para cá, para o eixo Y, vocês vão ver que vai estar próximo aqui de 53, né, 0,51 ml de O2 por quilograma por minuto. Tá bom? Então, assim, nesse tipo de teste, a frequência cardíaca máxima não é nada mais, né, do que a maior frequência cardíaca que você observar, né, durante o exercício, e o VO2 máximo é o maior valor de consumo de oxigênio que você observar também durante o exercício, né, que nesse caso aqui não foi tão alto, né, quanto foi abaixo da média lá do estudo, né, mas foi aqui de 53,51, beleza? Então, depois que você tem todos esses pontos, que são muitos pontos, né, vamos supor que sejam uns 25 pontos, né, 20, 25, sei lá, se você jogar esses valores aqui, desses pontos, né, no Excel, o Excel vai te dar uma equação, que é essa equação aqui, né? E essa equação é representada por uma reta, né? Essa reta que está aqui representa a média de todos os pontos que a pessoa atingiu durante o exercício, né? Que vai dar essa reta aqui. E essa reta é representada por uma equação de primeiro grau, né? Que vocês viram lá no ensino médio de vocês, né? Então, o VO2, o consumo de oxigênio, vai ser igual a esse valor aqui, vezes a frequência cardíaca da pessoa, né? Menos 15,16. Isso quer dizer o quê, gente? Que se eu tiver apenas o valor da frequência cardíaca da pessoa, vamos supor que eu estou aí a 150, minha frequência cardíaca está a 150, né? Eu consigo saber qual que é o consumo de oxigênio da pessoa, né? Só que essa reta, essa equação, né? E essa reta aqui, ela obviamente é individual, né, gente? Cada um vai ter né, os seus pontos individuais, né? Então você tem que fazer esse tipo de teste, né, para todo mundo, né? Todos os jogadores têm que fazer esse teste, né, durante o jogo. Então vamos colocar aqui, ó, vamos fazer o cálculo aqui agora, rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vamos supor que a pessoa tá
Depois que eu fiz, né? Tipo assim, eu fiz esse teste aqui com. Vou pegar uma pessoa aqui, ó. Eu fiz esse teste aqui com a Daniele. Esse teste aqui foi feito pela Daniele. Daniele, a atleta Daniele, né? Fez esse teste aqui. Muito bem, eu coletei todos esses dados, são esses pontos aqui, fiz essa equação aqui, né, para a Daniele. Beleza? Essa equação aqui é da Daniele. Então, quando a Daniele estiver jogando uma partida de futsal, né, e ela tiver com um cabo frequencímetro, desse aqui, que a gente vai ver aqui uma fotinha, né, desse aqui que você coloca na fita, né, no peito da pessoa, e eu estiver medindo a frequência cardíaca da Daniele, eu consigo estimar qual que vai ser o consumo de oxigênio dela na hora, né? Então, vamos supor, cheguei lá e medi a frequência cardíaca da Daniele durante o jogo de futsal, e vi que a Daniele está ali com 150, né, de frequência cardíaca. Aí eu jogo nessa equação aqui, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho aqui, ó. 0,3286 vezes 150 menos 15,16. Aí eu vou, jogo ali jogo nessa equação aqui, né? O valor que eu tenho de frequência cardíaca dela, e deu aqui o resultado aqui, ó, do VO2 dela aqui, ó. Então, nesse determinado momento do jogo, a Daniela vai estar aqui com 34,13 ml de O2 por quilograma por minuto, tá bom? E a partir disso aí, gente, eu consigo saber qual que é o gasto calórico que a Daniela está tendo também, tá bom? Daí que é interessante eu fazer esse tipo de teste, entendeu? Então, vocês entenderam, né, gente? Se eu fizer um teste com cada um de vocês aqui, um teste desses aqui, medindo a frequência cardíaca e medindo né, o consumo de oxigênio, depois, né, se vocês estiverem num jogo, eu consigo saber qual que é o consumo de oxigênio de vocês apenas pela frequência cardíaca. Tá bom? Deu para entender isso aí, gente? Ou ficou muito abstrato? O que vocês acharam aí? Professor, minha internet caiu e voltou agora. Eu vou assistir só no YouTube. Depois você dá uma olhadinha lá. Mas uma olhadinha no YouTube, né? O restante aí, gente, deu para pegar mais ou menos, que é o que é a ideia aí? Deu pra ter uma noçãozinha, professor, não deu? Sim, o professor André falou um pouco também sobre isso. O André Triano falou, né? Excelente, excelente. Beleza, gente. Qualquer coisa, se tiver ficado na dúvida aí, eu recomendo assistir depois lá no YouTube. Beleza? Então, gente, é por isso um estudo desse aqui consegue saber qual o percentual do VO2 máximo, que é essa barrinha preta, que são as barras pretas, né? A pessoa está durante o jogo, né? Por quê? Porque antes de analisar durante o jogo, a pessoa foi analisada em laboratório também, né? E foi feita uma equação, né? Uma equação daquela ali, beleza? Individual. Aqui, gente, só trazendo alguns dados aqui referentes às diferentes posições, né, do jogo de futsal, né? Isso aqui, o eixo Y aqui representa a inflamação, né? Por meio aqui da proteína C reativa. E foi verificado nesse estudo aqui, né, que a inflamação é maior, né, para os alas, né? Os alas apresentam um maior estado inflamatório, né, quando comparado com os defensores, os pivôs e também os goleiros, né? Que é um resultado, né, razoavelmente esperado, né, visto que os alas, de fato, né, são as pessoas, são as posições que mais se movimentam, né, durante o jogo. Aqui, gente, mostrar só rapidamente aqui alguns equipamentos, né, que são comumente usados tanto no futsal quanto no futebol também, né? Isso aqui é um monitor de frequência cardíaca, que é igual o que eu mostrei aqui para vocês, né? Simplesinho. Esses monitores, eles são identificados, obviamente, né? O fisiologista ou o auxiliar qualquer identifica. Vocês veem aqui que tem um esparadrapozinho branco aqui, no monitor de frequência cardíaca, em cada um desses monitores aqui, o que quer dizer que cada atleta vai ter o seu próprio, né, monitor, né, a sua própria fita, né, de cada frequencímetro. Então, antes do jogo, é distribuído para o atleta, ele pega na mão dele bonitinho, toma aqui, fulano de tal, coloca a sua fita aí, a pessoa coloca a fita,
e joga, né, faz o treino ou o jogo o tempo inteiro, né, com essa fita aqui, né, marcando a frequência cardíaca dela, né. Ao fim do jogo, o fisiologista simplesmente coloca essa fita aqui nesse aparelhinho aqui, né, e esse aparelhinho já transfere diretamente aqui para o computador os gráficos, né, e os dados no Excel também, né. Então, depois do jogo, você consegue ter um relatório do jogo, do treino, né, você consegue ter um relatório, né, completo, né, da frequência cardíaca, né, do tempo que a pessoa esteve em atividade, né, que você consegue ver isso pelos gráficos, né, qual foi a frequência cardíaca média dela, né, durante a atividade e quais foram os picos, né, de intensidade também, né. E isso, obviamente, é fundamental, né, para que você faça um recordatório, né, da pessoa, né, que você faça um acompanhamento semanal e anual também, né. Então, outra ferramenta que é bastante utilizada, mas essa é um pouco mais recente, né? Quem é jogador da esquerda aqui, gente? Alguém sabe aí quem que é? Ibrahimovic. Isso, Ibrahimovic. Obrigado por saber. Você já, com certeza, já viram algum jogador usando esse tipo de colete aqui, né? Todo jogador joga com esse colete praticamente hoje em dia, né? E esse colete aqui serve para que a pessoa carregue o seu GPS, né? Esse caso aqui da Catapult ou então do GP Sport, né? Que são duas das marcas mais conhecidas aí de GPS, né? Então tem uma partezinha aqui atrás, aqui, que vocês estão vendo aqui, que está um pouquinho mais alta, né? A pessoa vai colocar esse pequeno dispositivo aqui, né? Aqui nas costas aqui do colete e vai fazer a atividade inteira, né? Seja o jogo ou seja o treino com esse dispositivo aqui, né? E os dados que isso aqui dá, gente, são maravilhosos. Assim. Isso aqui mede tudo. Isso aqui é que é um dado, isso aqui é um equipamento muito importante aqui para o jogo, né? Porque isso aqui você consegue saber a velocidade que a pessoa está correndo, né? A quantidade de ações de mudança de direção, né? Em alta velocidade ou em baixa velocidade que a pessoa tem durante o jogo, né? Isso aqui, assim, são a tabela, né? Que esse equipamento aqui te fornece após o jogo é enorme, assim, são muitas e muitas variáveis. É muito rico mesmo, né? Isso o nível de informação, né, que esse aparelhinho aqui é capaz de dar, né? E como eu falei para vocês, né, que as ações em alta intensidade, né, são as mais importantes, né, são as que definem o jogo, né? Aquele equipamento ali, ele se torna fundamental, né, para a gente saber, né, o que o atleta está fazendo, né, dentro do e comparar com aquilo que é o esperado, né, para a posição dele, né, ou para a modalidade que ele pratica. E professor, no caso de, por exemplo, um time vai fazer uma contratação, você acha que ele tem acesso a esses dados aí, fisiológicos do atleta? Tu acha que você acha que isso influencia na compra ou não? Ah, cara, assim, eu não tenho certeza, assim, se eles conseguem ter esse tipo de dado, não. Talvez, assim, informalmente, sim, né? Tipo assim, vamos supor assim, né, que um time quer contratar um jogador de um time menor, né? Não, vamos colocar vamos dar nomes aqui, né, aos times, né? O Flamengo está querendo contratar um jogador do Figueirense, por exemplo, assim, né? Um time que está passando por dificuldades financeiras. Dependendo do valor que o Flamengo quer pagar, pode ser interesse do Figueirense vender, né? Então, assim, eu acho que nada impede, né, do departamento de desempenho pedir, né, os dados. Tipo assim, a gente está querendo saber algumas informações mais detalhadas aqui do fulano de tal, será que você pode fornecer e tudo? E com certeza, né, eu não sei se eles conseguem achar outra forma, né, de saber esses dados, né, ou se tem que ser pedindo mesmo, né, por fisiologista do time, né. Mas, assim, se o departamento de desempenho tiver acesso, né, a, a esses dados, eu tenho certeza que isso aí é considerado. Com certeza. Isso é considerado, né. Porque, assim, a gente vê, eu não sei se eu falei isso na aula passada, ou se foi com a outra turma, a gente está cansado de ver aí, gente, jogador brasileiro aí que se destaca, né, demais aqui no Brasil, né, que a pessoa chega aqui, é melhor jogador do campeonato, né, é destaque e tudo. A pessoa vai para a Europa, né, né, fica 6 meses lá e volta, né, não consegue jogar, fica na reserva, fica afastado, etc, etc. Né? São vários e vários exemplos, né, gente?
E, assim, um dos motivos que a gente tem são esses dados físicos aí, né? Tipo assim, isso aí é levado bastante a sério, né? Então, assim, se o jogador não estiver atendendo, né, o que se pede, né, para determinada posição ali, né, em relação a todos esses parâmetros, né, tipo assim, ações em alta intensidade, né, distância percorrida, né, e etc, né, o jogador vai ser cobrado por isso aí, né, e às vezes a pessoa não está nem disposta a fazer isso aí, porque para fazer isso aí a pessoa tem que ficar cansada demais, né. O esforço, né, gente, para você atingir esses níveis adequados aí, né, de primeiro mundo, né, da primeira prateleira do futebol, obviamente não é pouco esforço, né, a dificuldade é imensa, né, e assim, um time que está dando 95% do máximo, comparado com um time que está dando 100% do máximo, o time que está dando 100% pode até ser pior, mas ele tem maior chance de vencer a partida, porque isso aí faz muita diferença. Esses aqui são os testes, né, que são feitos, eu mostrei para vocês ontem. Esses aqui são os equipamentos, também mostrei, né. Em relação ao futebol, eu não passei alguns desses dados aqui para vocês ontem, né, já que a gente falou do futsal. A intensidade do jogo, né, é bastante alta, né, aproximadamente 85%, né, da frequência cardíaca máxima. E isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa. Um dia, se vocês tiverem curiosidade lá, façam testes em vocês mesmos, né, para vocês saberem o que é você está correndo, você está fazendo uma atividade a 85% da frequência cardíaca máxima, é difícil demais, né? Aí pensa num quase 2 horas de jogo, aí, né? 1h40 de jogo, né? Com bola ainda por cima, né? E de forma intermitente, né? Ou seja, você faz ações de altíssima intensidade, depois, né? Depois diminui e depois tem que correr de novo, né? Vocês verem aí que não é fácil, né? A distância percorrida eu já falei, né? Que é cerca aqui de 12 quilômetros por jogo também. Eu queria só trazer um conceito, gente, aqui para vocês. Eu acho que vocês já viram, né, com o professor André, com o professor Paulo também, né, que é o conceito aqui de limiar de lactato, né, que é... Acredito que vocês vocês já viram isso aí, né, gente, em alguma disciplina, né? Limiar de lactato ou limiar anaeróbio, né, máxima fase estável do lactato, né, alguma coisa relacionada com o lactato, né. Vocês viram isso aí, não viram? Sim, professor. O Paulo confirmou ali que viram, né? Então, assim, só passar rapidamente aqui, né, em alguns conceitos, alguns gráficos aqui, né, para depois eu mostrar o último gráfico da aula aqui, né? O conceito de limiar de lactato. Intensidade de exercício, né, que está associada a um substancial aumento na concentração de lactato sanguíneo durante um teste progressivo. Então, assim, primeira coisa, o termo limiar de lactato faz referência a uma intensidade de exercício, tá? Então, quando você perguntar, qual que é o limiar de lactato da atleta Rafaela Sobrinho, por exemplo, esse valor é dado em uma velocidade de exercício, geralmente. Pode ser um valor de frequência cardíaca, mas geralmente é um valor de velocidade de exercício. O limiar da Rafaela é 12. Já a Neuza, o limiar dela é 11,5. O Paulo tem um limiar de 13, né? 13 km por hora. É a velocidade limiar, né? A velocidade do limiar de lactato da pessoa, tá? Então, vou mostrar um gráfico aqui para vocês, rapidamente. Esse do lado esquerdo aqui tem a concentração de lactato no sangue, né? E do lado direito aqui tem a velocidade de corrida. Vou pedir para vocês esquecerem as retas, esquecem as retas, não olha para as retas, pensa só nos pontos aqui. Só nos pontos que estão aqui, né? Como eu falei para vocês, gente, cada ponto que tem ali é uma unidade de medida durante um teste progressivo, né? Então, assim, os primeiros aqui, o primeiro aqui geralmente é colhido em repouso, né? Então a pessoa está em repouso, você vai lá, tira o sangue, igual tá lá no vídeo, tira o sangue da pessoa, ou na orelha ou no dedo, né? Geralmente. Tira o sangue da pessoa, analisa o lactato, né? Vai dar esse valor aqui, né? Aí depois a pessoa está correndo, caminhando, né? Numa velocidade bem baixinha. Você tira de novo, né? Um pouquinho de sangue da pessoa, né? E, consequentemente, né? Aumentos, né? Aumentos singelos ali, né? Na velocidade de corrida, né? Ao fim de cada estágio, você vai lá e coleta um pouquinho de sangue, né?
No primeiro momento aqui, nos primeiros pontos aqui, vamos colocar ali 3, 4, 5, 6... Nos primeiros 7 pontos de medida, o comportamento dessa variável aqui é linear, vocês estão vendo aqui, ó. Se comporta, ela está aumentando, né? O lactato está subindo, mas de forma linear, vocês estão vendo aqui, né? Chega a determinado momento, né, do exercício, que esse aumento não é mais linear. Aqui, ó, esse aumento passa a ser curvo, que é mais ou menos aqui onde está nessa interseção dessas retas aqui, né? Esse aumento passa a ser curvo, vocês estão vendo aqui, ó. Então, no início aqui está tendo uma reta, e chega um momento que aparece uma curva, né? Então, a proposta, gente, é que o momento em que há esse desequilíbrio, né? Ou seja, que deixa-se o lactato deixa de aparecer, de ter um comportamento linear e passa a ter um comportamento de curva, né? De aumento, é a velocidade de exercício correspondente, né, ao limiar de lactato, né? A ideia é essa. Tá bom? Por quê? Porque o corpo, o lactato, ele é um produto do metabolismo anaeróbico, né? Então, quanto maior tiver o seu metabolismo anaeróbico, né, maior vai estar sendo a produção de lactato. E na mesma medida que você está produzindo lactato, cada vez mais, você também está removendo o lactato do sangue, né? Então, a musculatura está removendo, o máximo, a musculatura está produzindo o lactato, né? Enquanto o fígado, principalmente, está removendo esse lactato que está na corrente sanguínea, né? Só que chega uma hora, um momento, que a produção está tão grande de lactato que o fígado não é capaz de remover esse lactato da corrente sanguínea na mesma velocidade que a produção. E aí você começa a ter acúmulo. Porque você está produzindo muito mais do que você é capaz de remover. Tá bom? E esse acúmulo de lactato aqui, ele coincide, né, com uma dificuldade exponencial de se praticar o exercício. Tá bom? Então, vamos supor, eu dei os valores aqui, né? Eu falei que a Rafaela, o limiar de lactato dela é 12. Vamos supor que seja 12 km por hora. Isso quer dizer que se a Rafaela estiver fazendo uma corrida numa velocidade constante de 11,5 km por hora, ou seja, abaixo do limiar dela, que é de 12, né? A concentração de lactato dela vai ficar constante o tempo todo. Vai aumentar um pouquinho, mas vai ficar constante. Não vai ter um aumento exacerbado. Entendeu? Então, se eu colocar a Rafaela para correr a 11 km por hora e daqui a 20 minutos eu analisar o lactato dela, né? Na verdade, assim, se eu analisar o lactato dela com 5 minutos e depois com 25 minutos, o lactato vai tender a estar bastante similar. Por quê? Porque ela está abaixo do limiar, né? O mesmo tanto que ela está produzindo, ela está conseguindo remover também. Então, não está tendo um acúmulo, né? O valor está um pouco aumentado, mas não está aumentando para sempre, né? Tipo assim, se aumenta um pouquinho e fica linear para sempre, porque está abaixo do limiar dela, né? Agora, se eu colocar a Rafaela para correr a 13 km por hora, o comportamento do lactato vai só subir o tempo inteiro. Por quê? Porque ela está acima do limiar dela de lactato. Entendeu, gente? E é isso que é o que a gente chama de máxima fase estável do lactato, né? E isso é importante por quê, gente? Porque a expectativa é que um pouquinho acima do limiar de lactato já é uma intensidade de exercício que você não consegue manter muito tempo, né? Isso quer dizer o quê? Que a dificuldade do exercício comparado um pouquinho para baixo do limiar e um pouquinho acima do limiar é exponencial. Então, assim, é muito diferente você correr, no caso da Rafaela, correr a 12,5 km por hora ou a 11,5 km por hora. É desproporcional, tá? Porque o exercício passa a ter outra característica, começa a ficar muito mais difícil para a Rafaela. A ideia é essa. Por isso que essa variável ela é tão importante, tá, gente? Para as pessoas, né? Então, só um último gráfico aqui, né? Os riscos aqui, né? A linha é o comportamento da frequência cardíaca de um determinado atleta durante um jogo de futebol, né? Vocês estão vendo aqui o tempo aqui, né? De 0 a 15 minutos, tá? A faixinha preta aqui, né? E depois no segundo tempo, né? De 60 a 105 minutos, a frequência cardíaca está sempre mais alta, né? No intervalo, a frequência cardíaca baixa, né? E os asteriscos aqui são
é a medida do lactato da pessoa, né? Que está aqui. E vocês veem aqui que todos os pontos de medida do lactato da pessoa estavam muito alto, né? O lactato de repouso de uma pessoa, gente, é em volta de 2 milimol, né? 2, 3, às vezes até 1 milimol, né? Então, assim, o máximo que vocês vão encontrar de lactato não costuma passar muito de 15, 18, até 20 no máximo, assim, né? Então, vocês veem aqui que, assim, o lactato está muito alto, né? Tem valor aqui acima de 12, um pouquinho, né? Próximo de 13, né? De 10 também, que também é um lactato muito alto. Então, assim, durante o jogo inteiro, né, os atletas, né, permanecem com a concentração de lactato muito alta. Beleza, gente? Deu para ter uma noçãozinha básica aí? Deu sim, professor.